Fala palmeirense, eu não lembro exatamente se não tinha WhatsApp ainda, ou se só não tinha grupo de WhatsApp, ou se a galera preferia se comunicar por e-mail, mas lembro que eu tive um grupo de e-mail com alguns palmeirenses, assim, eram uns 20 palmeirenses, né, que a gente tinha um grupo ali de troca de, uma lista de e-mail, né, que era o que se fazia antigamente, em que a gente discutia Palmeiras. E eu já era jornalista na época, né, e tinha alguns outros colegas que eram jornalistas na época, mas sempre teve, todo grupo que aglutina palmeirense, esse negócio de ser contra a imprensa, de bater na imprensa, a imprensa de gambá, tanto que isso é música, né? A torcida canta, enfim. E eu lembro, cara, que eu ficava meio constrangido por ser jornalista, né? E tá ali com outros, alguns outros jornalistas também, mas com muita gente que não era, e falando que a imprensa persegue, sei lá, eu lembro de comprar brigas, inclusive com amigos. Amigos são amigos meus até hoje, para defender colegas de profissão, porque, pô, não tem essa perseguição ao Palmeiras, imagina que tem, pô, isso não existe, isso não existe. Mas o tempo passa, né, e na época o Palmeiras não era este Palmeiras, né, era um Palmeiras que não incomodava tanto, era um Palmeiras que brigava para não cair, ficava em 10º, né, foram aqueles anos Felipão da segunda passagem, né, foi ali que o grupo surgiu, e eu lembro bem de ter essa discussão, né, com esses meus amigos, né, pô, eu lembro que eu bati o pé, não tem isso aí não. Cara, mudou. Mudou. Eu tô sentindo um levante contra o Palmeiras agora, e eu tô falando isso como jornalista, tá? De dentro da imprensa. E eu, assim, não tô falando da imprensa. Hoje eu tô no meu canal aqui, e às vezes com frilas para alguns veículos grandes, mas eu tô falando de. Eu trabalhei na Folha de São Paulo, na ESPN, no UOL, né? E eu nunca senti o que tá acontecendo agora com o Palmeiras, cara. Antes de continuar falando sobre esse assunto, ó, eu pedi pra você se inscrever no canal, curtir, compartilhar, deixar seu like, deixar o seu hype. E se inscrever no canal se você não é inscrito ainda, cara. Ó, a gente vai chegar em 25 mil até junho com a sua ajuda. A gente chegou a 20 mil até outro dia. Estamos batendo 20.500. Talvez quando você estiver vendo isso aqui, a gente possa estar chegando ainda mais perto do 21 mil. E eu conto com você pra gente continuar crescendo, falando aqui de Palmeiras, com coisas que eu queria que sempre falassem do Palmeiras, independentemente do canal ser palmeirense ou não. Equilíbrio, sem histeria, sem clubismo, que é dificílimo você fazer um canal voltado à cobertura de um clube específico sem ser clubista, e eu bato a cabeça na parede todo dia para tentar fazer esse trabalho aqui, porque eu acredito nessa ética jornalística, né? E sem fake news, né? E o que eu vejo muitos colegas fazendo, e, cara, e não tô falando da mídia de clubes de outros, não tô falando da Fla Press, dos influenciadores torcedores do Flamengo, os influenciadores torcedores do Corinthians, ou do São Paulo, ou do Santos, quem é que seja. Eu tô falando de redação de veículo grande, cara. Porque, cara, não é possível tudo que acontece no Palmeiras ganha uma dimensão absurdamente grande e sempre em contrário, né? Ontem questionou-se o pênalti em cima do Vitor Roque. Como é que não foi pênalti? Como é que não foi pênalti? O Palmeiras respondeu muito bem. Eu vou pedir para o nosso diretor colocar aqui a imagem. O Palmeiras publicou essa imagem e falou: tá, próxima polêmica. Porque, pelo amor de Deus, foi muito pênalti do Fábio, cara. Sabe, eu participei ontem num programa do grupo Léo Dias, né, que chama Atualiza Já Esporte, né? Do grupo Léo, todo mundo conhece o Léo Dias, né? E ele tá com um canal grande agora, né? E eu participei do programa e uma das perguntas que foi feita para mim foi sobre a questão do pênalti, né? E pra mim, eu coloquei uma opinião lá que pra mim é a mais clara possível. O pênalti, ele acontece de 1000 maneiras, entre outras coisas por imperícia. O que o Fábio fez ontem, ao escorregar na direção do Vitor Roque vindo com a bola, é no mínimo imprudência, né? Ele foi imprudente naquela situação. Ele assumiu o risco de derrubar o Vitor Roque. Ah, mas o Vitor Roque ele desacelera para receber o contato. Isso chama futebol. Você tem que fazer o gol, você percebe que você vai sofrer a falta, ele não forçou a falta veio na direção dele. Se é mais fácil você sofrer a falta do que fazer o gol, você sofre a falta porque a falta é um pênalti. Isso não é forçar um pênalti, isso é simplesmente ver que o pênalti vai acontecer e você deixa ele acontecer, isso é elementar. Quem fala que o Vitor Roque forçou aquele pênalti nunca jogou futebol na vida, não é possível, ou é desonesto. Porque não tem como você brigar com a imagem. Né? Os próprios jogadores do Fluminense não reclamam. Eu vi ontem muitos influenciadores do Fluminense dizendo: gente, pelo amor de Deus, foi pênalti próxima, sabe? E, sabe, quando não é o sintético, pênalti que não é dado, quando não é pênalti,
Inventa, é patrocínio, é doping esportivo, é gente falando de doping financeiro sem saber o que é falando de falta de fair play sem saber o que é, tudo pra bater no Palmeiras. Ah, Marara, então tem uma campanha da imprensa contra o Palmeiras, não tem uma campanha generalizada nem combinada, orquestrada, mas basta uma voz se levantar contra que um monte de oportunistas se agarra e vem junto, cara. Isso tá ficando chato já. Porque não existe uma vitória do Palmeiras, existe um resultado do Palmeiras que não é tratado de maneira. Que os outros não tentam diminuir, cara. É incrível isso acontece. A falta de competência que alguns clubes têm e a falta de caráter que alguns jornalistas têm mostrado, cara, é um negócio que tem me assustado. Eu tenho 30 anos de carreira, eu tô arredondando pra cima, né? Porque são 27. Eu tenho 27 anos de jornalismo, cara. Como está acontecendo agora com o Palmeiras, eu nunca vi acontecer, não só com o Palmeiras, com nenhum clube. Nunca o Palmeiras deixa um jogo sem que haja uma gritaria do outro lado. E assim, se você quer dizer que o pênalti do Vitor Roque foi... Não foi, tá? Mas se você quiser dizer, olha, acho questionável, porque você percebe que ele desacelera para receber o impacto. Tá, tem gente falando que ele se jogou, que ele fingiu. Teve um senhor que falou assim, ele sabe muito bem como forçar um pênalti no sintético, gramado de plástico, sabe esses papinhos? Ô galera, vamos acordar, isso tá ridículo da parte de vocês. Gente, não dá pra ser assim. Não tem como. Eu falo que esse canal é um canal sem histeria, mas hoje eu tô me sentindo até um pouco histérico, e eu peço até desculpa pra você que acompanha esse canal, justamente porque o Palmeiras ele é mais... porque esse canal é um pouco mais tranquilo, né? Hoje eu cara, eu tô inflamado com essa história aqui, viu, cara? Eu tô inflamado com essa história aqui. Teve também a expulsão do Abel ontem, né? Pô, eu até publiquei isso. Se o Abel disse o que tá na súmula, ele foi, pra não usar o termo correto, ele foi escroto. Porque ele foi muito agressivo com a bandeira mulher. Se ele disse, você é cega, caralho? Você não viu que era nossa? Foda-se. E português usa foda-se como se fosse vírgula, né? Então, se foi isso mesmo, foi escroto. Mas o Palmeiras, enquanto fala com você, acabou de soltar aqui um comunicado no Twitter, eu vou ler aqui o que está escrito. Vamos lá. O relato sobre os motivos da expulsão do técnico Abel Ferreira contido na súmula do jogo entre Palmeiras e Fluminense pelo Brasileirão não condizem com a realidade dos fatos. Imagens da análise de desempenho do clube mostram que, após a partida, o treinador discutiu, sim, com o quarto árbitro Luiz Tisne, mas não se dirigiu à auxiliar Fernanda Gomes Antunes. Tampouco o comandante Alviverde bateu palmas de forma irônica e debochada em direção aos integrantes da equipe de arbitragem. Na verdade, ele aplaudiu o zagueiro Murilo antes de cumprimentá-lo pela vitória. Como se não bastasse, as imagens deixam claro que Abel, em momento algum, teve que ser contido por integrantes da sua equipe para deixar o campo de jogo, como descreve a súmula. Demonstram também que o árbitro principal do confronto, Felipe Fernandes de Lima, não viu a discussão entre o técnico e o quarto árbitro. A decisão de punir o treinador foi tomada com base exclusivamente no relato feito por Luiz Tisne por meio do sistema de comunicação eletrônica. A súmula do jogo é um documento importante e precisa se guiar somente pelos fatos ocorridos sem imprecisões ou exageros que possam ocultar a verdade. Ou seja, o Palmeiras tem imagem da análise de desempenho. E o Palmeiras afirma que o Abel não falou com a bandeirinha. Afirma. O árbitro não está perto da história. As imagens são claras, as imagens do nosso diretor vai colocar aqui no ar, as imagens que o Palmeiras divulgou, tá? As imagens são claras. O Abel, de fato, ele fala com o quarto árbitro. O árbitro principal, Felipe, não viu a confusão. Em nenhum momento o Abel precisou ser contido. Tá claro que ele tá andando normalmente, que ninguém tá empurrando ele pra fora, que ninguém ele não tá se dirigindo a ninguém. Isso não muda, ó, ele não fala em nenhum momento com a Fernanda. Eu estou vendo a cena enquanto eu falo com vocês. Ele tá caminhando ao lado do João Martins, batendo boca com o quarto árbitro, andando na direção, não sei de quem, ele passa pelos jogadores do Fluminense, ele bate palma pro Murilo, cumprimenta o Murilo, e realmente não tem isso. E o juiz, que não está vendo o lance, ele ouve e antes do Abel chegar perto dele, talvez o Abel fosse até falar alguma coisa pra ele, né? Ele recebe o vermelho. Eu critiquei muito o Abel. Pra mim, ele errou
ao cavar essa expulsão. O jogo acabou, pega, vai embora, velho. Eu aposto nisso. Porém, as imagens que eu tô vendo aqui mostram uma outra coisa. Mostram uma coisa completamente diferente. Aí vai falar assim, uma coisa que eu falei. O Abel, ele é visado pela arbitragem mais que o normal? Ele é. Isso é fato. Isso não muda. Por que ele é visado mais que o normal? Porque ele realmente incomoda, ele é chato, ele enche o saco. Né? São verdades que não se alteram. Sabe uma verdade que também não se altera? A reclamação dele é correta. A reclamação dele é correta. Inverteu-se a bola, a posse de bola. Era a bola do Palmeiras, inverteu-se. Então, eu terminei o jogo anteontem, criticando o Abel por ter buscado essa expulsão. Porque parece que foi o que ele foi fazer. Mas não. As imagens mostram que não foi isso. Ou seja, existe, cara, tá acontecendo, pra variar, pelo segundo ano seguido, tá acontecendo alguma coisa esquisita contra o Palmeiras. Vamos abrir o olho, palmeirense. É mais do que nunca a hora de se unir. Quem entende futebol já percebeu que esse ano o Palmeiras tá diferente em cabeça, tá diferente em formação tática, tá melhorando taticamente, tá com um time muito melhor e um elenco melhor, em que pese estarem faltando algumas peças porque estão, né? Faltou um volante, por exemplo. Falta um volante, por exemplo, mas não dá. Palmeirense, posso dar um conselho pra você que é fora Abel? Seja fique Abel. Primeiro, porque ele não vai sair, nem se você sapatear. Nem se ele perder pro São Paulo, nem se ele perder final pro Corinthians, ele não vai sair. E outra coisa, enquanto você fica batendo na Abel, você tá enfraquecendo o Palmeiras perante os verdadeiros inimigos. Abre seu olho, palmeirense. Abre seu olho, palmeirense. Dá a mão pros seus. É hora de você dar a mão pros seus. Não abraça a narrativa de torcedor e jornalista torcedor de clube adversário. Seja inteligente. Abrace o Palmeiras. Abrace quem veste a sua camisa, quem defende o seu escudo. Chega. Muito obrigado a você que está até aqui. Hoje eu fiquei histérico, perdão. Siga o nosso canal, queremos chegar em 25 mil. Peço para você também deixar seu like. Peço para você compartilhar esse vídeo, deixar seu comentário, deixar seu hype, mandar para os amigos. E ó, quer ajudar a gente? apoia.se/Diego Marara, tá aqui esse QR Code, você vai direto pro nosso Apoia-se. Porque aqui a gente vai fazer, como eu disse, a gente vai fazer jornalismo aqui. Aqui a gente não vai ficar defendendo o Palmeiras, a gente vai defender o que é certo. Porque quando eu achei que o Abel estava errado, eu falei, o Abel tá errado no que ele fez. E se ele falou pra auxiliar o que tá escrito na súmula que ele falou, ele foi escroto. Mas tá claro que ele não falou. As imagens mostram que ele nem se dirigiu a ela. Seja esperto, palmeirense. Quer ajudar a gente? Tá vendo esse monte de produto aqui, ó? Vai comprar qualquer coisa no Mercado Livre? Compra por aqui. Se você comprar por aqui, você ajuda a gente a ganhar comissão pelas vendas futuras que você faz de qualquer produto no canal. Beleza? Deixa um abraço pra você aqui. Vai ter live nessa sexta-feira à tarde. Vamos ter live aqui. E ó, domingo estaremos na Arena Barueri, no campo, para fazer aquele react que vocês tanto gostam. E vamos trazer muito conteúdo para você de dentro da Arena Barueri, de dentro do gramado da Arena Barueri, para essa, tomara que seja, classificação do Palmeiras a mais uma final de Campeonato Paulista. A gente se vê no próximo vídeo, um abraço, até lá, tchau, tchau.